Resenha com a participação dos nossos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. São jornalistas, nossos comentaristas, trazendo os principais assuntos, comentando aqui no nosso Tá Na Hora. Senhores, bom dia, boa noite para vocês. Olha, eu tô variando, né? Que história de bom dia, porque eu olhei para a camisa de vocês e eu vi que vocês estão de pá de jarro hoje, só eu que estou diferentão hoje. Boa noite para vocês. Boa noite, Olavo. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos nossos telespectadores, nossos amigos da rádio, nossos amigos da internet. Fica grato aí pelo prestígio da sua audiência, por estar ligado agora no Tá Na Hora Maranhão. Boa noite, Olavo. Boa noite, John. Mandar uma boa noite especial aí para o professor Arnaldo Rodrigues, que está em Ceilândia, no Distrito Federal, acompanhando a gente pelo YouTube. Pronto. Aliás, quem está no YouTube acompanhando, muito obrigado. Nosso programa passa todos os dias no YouTube. Para você, de repente, que estiver viajando, quiser acompanhar, não só no Brasil, mas também no exterior. Olha como a gente é chique. Você pode acompanhar em qualquer lugar. E sintonizando no rádio, no Maranhão, em todo o Maranhão, a cobertura do rádio também é muito grande. E, claro, a gente agradece a todos os ouvintes, internautas, telespectadores, todo mundo participando do nosso Tá Na Hora. Ricardo, eu quero começar contigo porque em Brasília tem prefeito maranhense cobrando a presença de deputados e senadores da bancada federal. Pois é, Olavo, os prefeitos se reuniram, né? E essa reunião em Brasília com a bancada federal, né? O Maranhão tem 18 deputados federais, 3 senadores. Ocorre que o prefeito de Penalva, o Guerra, né? Ele fez um pronunciamento lá muito contundente, lamentando a ausência dos parlamentares que formam a bancada do Maranhão, né? Para se ter uma ideia, dos 18 deputados, apenas 8 estiveram presentes. Dos 3 senadores, apenas um esteve presente, foi o senador Everton. A gente tem um vídeo desse momento em que ele faz esse contundente pronunciamento e faz também uma defesa de recursos para a saúde. Muito, muito importante o que o prefeito Guerra falou. Vamos acompanhar. Eu não vim nem preparado para falar, mas o que me chamou a atenção foi algo que me deixou profundamente triste, João. Nós viemos todos os prefeitos para uma reunião com a bancada federal. O Maranhão existe 18 deputados federais e aqui para discutir conosco aparece 7, no máximo 8 deputados. Nós temos 3 senadores da República que representam o Maranhão. Só me aparece o senador Everton. Parabéns pela postura, Everton, de dialogar com todos os nossos prefeitos e ouvir as nossas dificuldades. Senhoras e senhores, o que me traz aqui para falar com vocês é a dificuldade que eu vivo e que muitos desses prefeitos vivem lá na ponta, sofrendo junto com a população. Eu administro uma cidade com pouco menos de 40 mil habitantes, que recebe R$80 mil para administrar 2 hospitais municipais. Eu tenho um dentro da sede do meu município e um no povoado chamado Jacaré, que são 15 mil habitantes. E eu tenho apenas R$80 mil para administrar todos eles 2. Então, eu não sei de quem é a culpa, né? Peço a todos vocês que a gente se una, deputados federais, senadores, prefeitos, para que a gente resolva o pagamento dessas emendas. As emendas da saúde, elas são fundamentais para todos os prefeitos do Maranhão. Olavo, essa fala do prefeito Luiz Guerra aí, prefeito de Penalva, ela é uma fala muito real, eu concordo com ele. As emendas, a gente não pode demonizar as emendas porque elas são importantes. A gente sabe que os municípios precisam desses recursos. Notadamente aí ele falou concentrado na saúde, né? Relatou aí a dificuldade que ele tem para manter a estrutura de saúde do município de Penalva. O que se questiona aqui é a falta de transparência nas emendas, né? Mas o prefeito está coberto de razão, precisa ser resolvido isso. Esses recursos, essas emendas destinadas à saúde, elas devem ter prioridade porque elas têm uma necessidade maior do que qualquer outra, né? A saúde, nada pode parar no município, a saúde muito menos. E a gente conclama aos nossos representantes da bancada maranhense
que busquem participar, que busquem discutir, ouvir os gestores municipais quando desses encontros. Agora, a gente precisa também dar aqui o espaço, né, o reconhecimento que muitos desses deputados, senadores que não compareceram, talvez um ou outro lá teve lá o seu motivo, digamos, de força superior, né? Às vezes um problema de ordem pessoal, às vezes um problema de agenda que não dá para ser alterado, tudo isso a gente precisa considerar também. Mas que é muito inexpressiva a presença de uma bancada que tem 18 deputados federais, apenas 8 presentes, e de 3 senadores, apenas 1 presente, é muito pouco. E você falou da demonização das emendas, é porque a gente tem visto tanta denúncia, tanta fumaça, né? E diz que onde há fumaça, há fogo, de supostos desvios de emendas. Esse nome praticamente já virou até, como você falou, quando se fala emendas, aí a gente já fica, emendas. Porque, de fato, em meio a tudo isso, tem gente decente, políticos, vamos acreditar, né, que existem políticos que sim, trabalham, que destinam emendas para ajudar a população, para melhorar a educação, saúde, que são áreas prioritárias, mas também existe aquela parcela, né, Ricardo, que infelizmente faz uso pessoal, faz uso secreto do dinheiro público e, infelizmente, esse tipo de gente acaba maculando aí a política brasileira. Me permita gerar um desconforto, uma revolta nas redes sociais. Vou causar aqui um pandemônio nas redes sociais. A maioria dos nossos políticos é gente decente, gente que atua e busca melhorias para o povo, né? Tem muito picareta? Tem, mas a maioria é decente. Ocorre que a picaretagem, ela se sobressai, né? Porque ela é espaçosa. É isso. Tem sentido. E nesse caso aí, Olavo, só para dar um dado... Pode falar. Né? Tem um dado importante das emendas aqui, até uma apuração do Ricardo, que até 2015... Olha só esses dados aqui de emendas parlamentares. Até 2015, cada deputado e senador tinha sob seu controle cerca de 16 milhões em emendas. Em 2025, cada deputado indicou 37,3 milhões de emendas individuais. E cada senador indicou 68,5 milhões. No caso das bancadas, isso é emendas individuais, das chamadas emendas de bancada também. Cada estado recebe 528 milhões, só da bancada, olha só. Então, os deputados têm 16 milhões, senadores têm aqui 68 milhões, né? Os deputados 37, senadores 38 milhões, e emenda de bancadas quase 530 milhões. É muito dinheiro. Ano passado, o Maranhão recebeu mais de 1 bilhão de emendas. Olha só, muito dinheiro. Mais de 1 bilhão em emendas. E aí, às vezes, a gente fica perguntando, mas cadê esse dinheiro, né, gente? Cadê esse dinheiro? Foi para onde, né? Acabou de ver o prefeito aí reclamando, que lá na cidade dele ele tem que... na verdade, a maioria dos municípios, a prefeitura tem que cobrir esse dinheiro da saúde, porque a tabela do SUS também é defasada, gente. Convenhamos, não é? Esse dinheiro que o governo federal manda é muito pouco por cada paciente. Faz o cálculo por cada paciente atendido, né? É muito abaixo da realidade, é defasada. Então o município tem que se virar para completar, para cobrir. Aí por isso que tem que ter ajuda das emendas dos deputados federais, tem que ter ajuda do governo federal, ajuda do governo do estado, porque senão não dá conta, né? A folha já está toda quase comprometida com o pagamento de salário, né? E aí ainda tem essa questão aí da defasagem desses valores da saúde, fica difícil para qualquer gestor, qualquer prefeito. Por isso é importante que haja essa destinação correta e transparente das emendas e que elas sejam aplicadas, né, de forma eficaz. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, 21069403 é o número do nosso Zap aí. O Paulo, ele disse que o filho dele estuda em Imperatriz e aí, até agora, nada dos uniformes das escolas municipais. Ele está cobrando. Vamos chegar às férias e até agora nada. Também foi prometido os uniformes para a educação física. Ele disse que está difícil lá e aí ele está cobrando. Então, a cobrança aqui do Paulo, lá de Imperatriz, para as escolas municipais, os uniformes
uniformes, ô prefeito, cadê o uniforme da criançada? São 29 de maio, né? Vai chegar o quê? Junho, já praticamente... Junho é férias, final de junho é férias, né? E não tem uniforme. Vamos aí ver o pessoal da educação, quem estiver acompanhando o nosso Tá Na Hora aí na cidade de Imperatriz, para cobrar para o prefeito. A gente sabe que houve uma transição, é uma gestão nova, mas a máquina pública, ela não tem essa não, ela não é personalíssima, ela deve continuar independentemente da transição de gestão, né? É uma coisa que não pode parar. Tem o fardamento, precisa distribuir para essa criançada lá e se prometeu, tem que cumprir, né? E o pessoal da prefeitura ou da Secretaria de Educação, seja lá qual for, quiser mandar uma manifestação, né? Manda aí pra gente. Com certeza, 2106-9403, quem quiser se manifestar da Prefeitura de Imperatriz, a gente vai falar aqui no nosso Tá Na Hora. Por falar em Brasília, agora há pouco a gente falou com o Ricardo de Brasília, o presidente do Senado fez algumas críticas ao governo federal. Parece que esqueceram de combinar o aumento dos impostos, John. O Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal, tá tendo essa discussão, Ricardo, tanto do Senado quanto da Câmara, de talvez até revogar esse decreto do governo federal de aumentar a IOF, né? Isso aí não tem agradado o mercado, não tem agradado, né, alguns setores da economia, esse aumento de imposto de IOF. E aí o presidente Davi Alcolumbre criticou o governo federal por aumentar, né, esse imposto do IOF sem consultar, negociar ou buscar entendimento com o Poder Legislativo. Né? Estou reclamando disso. Poxa, como é que bota um decreto desse, né, e não discute com a gente? Ele diz aí, acrescentou que esse exemplo do IOF, dado pelo governo federal, seja a última daquelas decisões tomadas pelo governo tentando, de certo modo, usurpar as atribuições legislativas do Poder Legislativo, né? Uma crítica bem dura, né? Tanto do Davi Alcolumbre quanto do presidente da Câmara, Hugo Mota, também, que está insatisfeito com isso. E ele fala que ainda, Davi Alcolumbre afirmou que seu dever como presidente do Senado, do Congresso, é defender as atribuições estabelecidas na Constituição. Nós temos um vídeo aí para acompanhar essa fala. Vamos ver. Vamos lá. Que esse exemplo do IOF, dado pelo governo federal, seja o último daqueles e daquelas decisões tomadas pelo governo, tentando, de certo modo, usurpar as atribuições legislativas do Poder Legislativo. E como presidente do Senado e do Congresso Nacional, eu vou defender todas as atribuições estabelecidas na Constituição. Cada poder tem as suas atribuições, tem as suas competências, mas nós não vamos aceitar que um poder possa interferir em outro poder. E esse caso concreto levantou toda essa polêmica. Poderiam ter buscado o diálogo, a conciliação, a pacificação e o entendimento. Fizeram e tomaram uma decisão unilateral, que dá o direito do parlamento tomar uma decisão unilateral de colocar em votação um projeto de decreto legislativo. E aí é delicada a situação ainda mais nesse momento, já estava delicado, e aí com essas falas, hein, Ricardo, a situação fica mais complicada ainda. Olavo, sorte do governo que o Davi Alcolumbre é um presidente muito equilibrado, muito sensato, ele busca sempre ali o diálogo, né? Porque foi uma grande lambança que o governo fez. Tanto eu fui dormir com a notícia do aumento do IOF. De manhã, no dia seguinte, eu liguei o rádio, estava o locutor dizendo que o governo voltara atrás durante a madrugada, quer dizer, é uma lambança. E não conversou com o Congresso, né? Isso é para ser dialogado. Chama aqui, vem cá, o presidente aqui do Senado, o presidente da Câmara, nós estamos aqui com essa proposta de elevar a taxa do IOF, o que é que vocês acham? E ouvir os argumentos contra, favoráveis, seja lá o que for, conversar. Tem aquele ditado que diz que o discutido ou debatido nunca sai caro. O combinado, né? Não sai caro. O combinado, o combinado. O combinado nunca sai caro. Faltou diálogo. Tem razão o Alcolumbre. E só para o pessoal entender que está em casa, eles não sabem nem o que é IOF, não é? Só para o pessoal entender, uma linguagem mais simples aqui, é o imposto de operações financeiras. Nesse caso aí do governo federal, ele quer levar as alíquotas, né, do IOF, aumentar o IOF, na linguagem popular, para operações de crédito, que é empréstimo e financiamento, ou seja, você vai fazer um empréstimo e financiamento, a alíquota do imposto vai ser maior, do IOF. Gastos no exterior,
compra-se um cartão de crédito, pré-pagos internacionais em moeda estrangeira em espécie e investimentos em previdência privada, não é? Então, é isso, em suma, que o governo quer aí com essa elevação desse decreto do IOF, que deve ser derrubado hoje. Se fosse a leitura de hoje, seria derrubado ali no Congresso. Como se a gente já não pagasse tanto imposto, né? Exatamente. Nós, brasileiros, nós somos o povo que mais paga imposto no país. A gente paga imposto para tudo. Nós pagamos imposto agora até pela luz solar. O cara que bota aquela placa de energia solar não pensa que está livre não, que tem agora o imposto da luz solar. Daqui a pouco os caras vão criar um imposto do ar. Quando a gente dá uma respirada, ó, não pode respirar muito. Cai lá o imposto. É lamentável isso. Pois é, quem tem nariz grande... Lascou-se, eu tô morto. Ah, meu Deus. E aí saiu também uma informação aqui extraoficial, a gente lendo tanta coisa em meio a as informações que a gente lê e passa o olho, às vezes, em sites e tudo. Tem a questão também da dívida, né? Que o Brasil aumentou a dívida aí, está bem maior do que dos últimos anos. A situação é grave, delicada do Brasil. Mas a turma não para de gastar, né? Pois é, quer tirar de um lugar que é do bolso do brasileiro para cobrir uma dívida aí que, na verdade, não é nem, digamos que nossa, né? Porque o governo tem que se ajustar para poder gastar menos. Pessoal, aí no WhatsApp 21069403, está dizendo aqui boa noite, Olavo, vou abrir divergência, viu, entre aspas, do grande Ricardo. Na verdade, é que a maioria dos políticos são bem, botou grande assim, ó, picaretinhas. Por qual motivo tanto segredo com essas emendas? Está questionando também, a gente já questionou aqui, muitas, para que esse segredo todo? Botou parabéns pelo programa e grande abraço. É o Valdemir Filho, da Quinta do Calhau. Muito obrigado, Valdemir, verdade. Viu? Valeu, Valdemir. Vou concordar com você também. Boa. E vou concordar também com o Ricardo. Eu concordo com todo mundo. Não, nessa questão das emendas ele está coberto de Claro, razão, né? claro. As emendas é praticamente uníssona a movimentação dentro do Congresso pela falta de transparência. Essa ação que o Supremo Tribunal questiona, o Flávio Dino está à frente, né? Ela foi motivada por um partido apenas, né? O PSOL. Quantos partidos tem lá dentro do Congresso? Só um se manifestou contra a falta de transparência das emendas. Ele tem razão, eu concordo contigo também. Isso é um dado interessante, a gente fala de imposto, não é? O Brasil possui a maior carga tributária num levantamento que foi feito entre 26 países, não é? Olha só. Ou seja, 33% do PIB, ou seja, o Brasil numa lista de 26 países, ou seja, maior carga tributária é do Brasil entre esses 26 países. É muito imposto, viu, gente? Muito imposto. E o que mais dói, quem paga imposto nesse país é o pobre. Somos nós, trabalhadores. O rico não quer pagar, o rico paga 2%. É uma alíquota vexatória. Está aí a proposta de taxação dos super ricos, que não anda porque a classe política não deixa. Claro, obviamente, é verdade. A última aqui, gostaria de saber do URV dos aposentados do funcionalismo público, se o Sintcep tem alguma resposta para nós, aguarda alguma resposta. Um abraço, quem está falando é Antônio Lima. A gente vai procurar informação, viu, Antônio, dessa sua pergunta para a gente poder trazer para você. Aí a gente tem que checar com essas fontes para poder trazer uma resposta certinha para você sobre o URV dos aposentados do funcionalismo público. Já vou passar aqui para o nosso Marçal para ele se virar e trazer essa resposta aqui para a gente, viu, Marçal? Pois é, vamos lá. Na próxima semana, gente, o presidente do país embarca para a França e por lá deve estar também o governador do Maranhão. John, nós teremos uma conversa sobre 2026, como é que vai ser esse encontro, se pode ter conversa sobre 2026, o que você acha? Qual a sua opinião? Se tiver uma brechinha, né, Olavo? É uma viagem que o governador Carlos Brandão vai fazer para a França, já a partir do final de semana agora. Inclusive, até falou ontem que o Felipe Marão vai assumir. O vice-governador Felipe Marão assumirá, não é, até o dia 8, o governo do estado, por conta dessa viagem do Brandão, Carlos Brandão, governador, para a França. E lá estará junto com o presidente Lula, né? O nosso Brandão e outros governadores, outros políticos também. E lá já se fala que o próprio governador Carlos Brandão pode aí sondar o presidente Lula da possibilidade de ele ter um outro candidato que não seja Felipe Camarão. Por que isso? Felipe Camarão, vice-governador, é do PT, mesmo partido do Lula. O Lula gosta do Camarão, a Gleisi Hoffmann, né, gosta, o
os petistas gostam do Camarão. É o nome do partido, quem não quer, né? O PT, um governador, mais no estado do Nordeste, o candidato. Mas hoje o governador Carlos Brandão já demonstrou que tem simpatia, que quer o Orleans Brandão. Então, essa possibilidade, através do Carlos Brandão, governador, sentir aí do Lula o que é que ele pensa, né? Vou jogar aí pro Lula para saber o que ele... Vou falar para ele, olha, Lula, presidente, lá no Maranhão, nosso grupo, nós estamos querendo apoiar o Camarão, queremos apoiar um outro nome. Temos o do Orleans, tem da Iracema, não é? E eu queria aí ver o que o Lula vai falar, não é? Para ele talvez sentir aí qual a posição do Lula. Obviamente que essa não é a pauta principal. Iracema já foi, inclusive, do PT, né? Iracema foi do PT, inclusive. Obviamente que essa não é a pauta principal dessa viagem, né? Mas aquelas conversas que acontecem no avião, ou no jantar, ou no almoço, sempre se fala de política. Político, quando se encontra, sempre se fala de política, isso é óbvio, não é? O Lula chegar pro Brandão e aí, companheiro, como é que tá o Maranhão? Maranhão. Aí lá ele vai dizer, lá o Maranhão não tá nada fácil, né? A situação tá complicada, lá a minha relação não tá muito boa com o vice-governador Camarão, não é? Tá tendo um episódio lá envolvendo o vice-governador, não sei se você teve conhecimento dessas mensagens do WhatsApp. O Brandão pode até, nesse sentido, oferecer uma outra estratégia. Olha, Lula, eu posso aí abrir vaga, né, para o Senado, para alguém do PT, né? Posso colocar um nome que você indicar, ou seja, tentar fazer. Posso colocar até quem sabe, o Orleans no PT também, não é? Por que não? Não é? Então, possibilidades, um leque de possibilidades que o Brandão pode colocar para o Lula aqui no Maranhão, mas ele talvez aí isso já não uma conversa oficial, né? Essas conversas realmente se tratam lá em Brasília, mas talvez seja uma primeira sondagem desse novo momento, né? Porque antes era o Camarão candidato, né? Tava tudo certo. Hoje já é um novo momento da política do Maranhão. Brandão afastado do grupo remanescente do ex-governador Flávio Dino, né? Rompimento. Hoje, dinistas da Assembleia fazendo oposição ao governo do Estado. Então, o cenário hoje é diferente. E aí talvez o Brandão queira mesmo, de fato, né? Se não houver entendimento, se fala até de uma conversa, viu, Ricardo e Olavo, de uma conversa que o governador Carlos Brandão vai ter quando voltar dessa viagem com o Felipe Camarão. Já tem nos bastidores essa conversa, talvez seja uma conversa até definitiva. Ou vai ou não vai, não é? Portanto, há pelo menos alguns assessores que têm comentado isso. Ele vai conversar com o Camarão agora, antes de viajar, mas é para a agenda institucional. Não, Camarão, estou saindo, mas tem essa agenda aqui e tal, de inauguração, de visita, de receber isso, aquilo. Mas talvez na volta já do Brandão, talvez dessa sondagem com Lula, não é? Ele já conversa com o Camarão, talvez no sentido de para acertar, né? De fazer algum acordo, alguma proposta aí. Se falou da possibilidade do Camarão disputar a vaga de deputado federal, mas isso vai acontecer, Olavo e Ricardo. Tem muito tempo ainda, até abril, o Brandão tem tempo para decidir se fica no governo ou se sai para disputar o Senado. Ricardo, até porque há uma afinidade do governador Carlos Brandão com o presidente Lula. A gente vê, por exemplo, nos últimos anos, a quantidade de ministros de Estado que veio aqui para o Maranhão visitar, fazer anúncios de parcerias com o governo, ou seja, há esse afinamento, digamos assim, entre o estadual e o federal, né? Isso aí é fato. O Lula ainda é o grande cabo eleitoral aqui do Maranhão, mas hoje o Lula precisa tanto do Brandão quanto o Brandão precisa do Lula, né? O Lula não pode abrir mão do Colégio Eleitoral do Maranhão, o Nordeste, né? O Nordeste é a salvaguarda que o Lula tem para tentar a reeleição, e o Maranhão é um dos principais colégios eleitorais aí do chamado campo da esquerda, né? E o Brandão, dentro desse contexto, ganha muita importância e autonomia, exatamente para sentar, né? Se a gente estivesse aqui numa mesa de pôquer, nós três aqui, a Rosiane e outro mais, eu ia botar minhas fichas nessa conversa do Brandão que ele vai ter com o Camarão, pós a viagem, que ele vai dizer para o Camarão que vai ficar até o final, que vai reinaudiar e buscar uma acomodação
para o camarão. Que é isso, como hoje de manhã, um colega nosso aqui brincando, dizendo, todo mundo gosta de camarão. Quem não gosta, né? É verdade. Frito, Eita, Ricardo. Só para finalizar, tu falou de Rosena, né? O Roberto Rocha, ex-senador, fez uma avaliação de que nesse rompimento mesmo, né? O Brandão aí para neutralizar o Lula, colocaria a Rosena na chapa de Senado, né? Por causa do Sarney, né? Sim. Seria uma possibilidade. Seria um tempo muito extremo. Eu acho que o Lula não vai chegar nesse termo aí de impor nome, não, porque ele também precisa. Ele precisa manter a base unida e não apenas isso, a base quebrando lança. Não adianta fazer de conta que apoia e fazer cara de paisagem durante a campanha. A gente sabe que hoje o governo Lula, tá vendo aí o Kassab. O partido do Kassab tem 3 ministérios. O Kassab anda de braço dado com o Bolsonaro para cima e para baixo. A situação do Lula não é confortável. Verdade. Senhores, obrigado pela participação. Amanhã tem mais. Amanhã é sexta-feira, hein? Eu espero vocês aqui. Estaremos Isso aí, aqui, estaremos se Deus aqui. quiser.